Uma boa tarde a todos. I'm very glad to be here with you. Eu estou muito satisfeito de estar aqui com vocês hoje. First, I would like to thank you, the organizers, for inviting me to be here. Primeiro, eu gostaria de agradecer à organização por ter me convidado a estar aqui. This is my first time in Brazil, Essa é a minha primeira vez no Brasil. and I already know that I will have very good memories from this visit. E eu já sei que terei várias boas memórias dessa visita. Before I tell you a little bit about myself and before I get into the content of the presentation, Antes de dizer-lhes algo sobre mim e de entrarmos no conteúdo da apresentação, I would like to share with you a verse from the Bible. eu gostaria de compartilhar com vocês um verso da Bíblia It is found in the book of Exodus, que se encontra no livro de Êxodo, chapter 23 and verse 25. capítulo 23, verso 25. Exodus 23, 25. 23, verso 25. I'll let you read. Diz assim: E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. I don't know about you, but I believe that this verse is just as adequate today as it was in their time. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acredito que esse verso é tão adequado para nós hoje como foi naquele tempo. God does not any of us to suffer, Deus não quer que nenhum de nós soframos. and God does not want to see us being afflicted with disease. E Deus não quer nos ver afligidos por doenças. And in His mercy, He provided a way out of disease. E em sua misericórdia Ele proveu um meio para sair das doenças. You know what we call it? E sabe como nós chamamos? We call it the Adventist Health Message. Nós chamamos a mensagem adventista de saúde. You will see that although I will be presenting to you some data from scientific journals, Vocês verão que apesar de eu estar apresentando para vocês algumas informações de jornais científicos, revistas científicas, it all boils down to few principles that we have in books such as the Ministry of Healing. todos eles caem em princípios que encontramos em livros tais como A Ciência do Bom Viver. What you are looking at on this slide is the place where I work. Vocês podem ver aqui nesse slide, esse é o lugar onde eu trabalho. This is here the logo of my department. Esse é o logo do meu departamento. The university where I work is called East Carolina University. E a universidade que eu trabalho é a Universidade de East Carolina. And this is the logo of my university. E esse Pirate. é o logotipo da universidade que eu trabalho. I spent more than 20 years in school, Eu passei mais de 20 anos na escola and I learned or studied nutrition in 5 different universities. e eu estudei e aprendi nutrição em 5 diferentes universidades. 3 of them were Adventist universities and 2 were non-Adventist universities. 2 delas em faculdades adventistas e as outras 3 não adventistas. I teach nutrition at the State University in North Carolina. Eu ensino nutrição na Universidade do Estado da norte da Carolina do Norte, perdão. And although I work and live in the US, E apesar de eu viver nos Estados Unidos and although I speak English, e apesar de falar inglês, I am actually originally from Poland. eu sou originariamente da Polônia. So I have about 4 slides to show you just a little bit about where I come from. Eu tenho uns 4 slides para mostrar para vocês um pouco de onde eu venho. Poland is located in Central Europe. Polônia é localizada no centro da Europa, Borders with Germany, tem fronteira com a Alemanha, some other countries to the south, and some former Russian republics to the east. alguns países no sul e alguns países no leste, algumas antigamente da União Soviética. Poland is very beautiful, just like Brazil. Polônia é tão bonita quanto o Brasil. We have a Baltic Sea with beautiful beaches in the north. Nós temos o Mar Báltico com várias praias bonitas no norte, We have some mountains in the south, algumas montanhas no sul forests and lakes in between. e Forests and lakes. florestas e lagos entre esses dois lugares. We have some areas that are agricultural. Nós temos algumas áreas de agricultura. What you are looking at are poppy seeds. Vocês podem ver aqui sementes de Poppy seeds.
papoula, semente de papoula. We actually make delicious cakes from poppy seeds in Poland. E nós fazemos bolos deliciosos de papoula na Polônia. These are flowers of dandelion. Do you have dandelion in? Essas são flores da dente de leão. People who like herbs, Pessoas que gostam de ervas, they pick these flowers and make kind of like a honey type of thing. eles pegam essas flores e fazem alguns tipos de doces. In Poland, many people love to go and pick wild mushrooms. E na Polônia, muitas pessoas amam ir buscar por cogumelos selvagens. Besides my family all lives in Poland. Minha família toda vive na Polônia. This is one thing I'm really missing, going into the forest and pick mushrooms. E essa é uma coisa que eu realmente sinto saudades, ir para a floresta e tirar alguns cogumelos. And we make a lot of different stuff with mushrooms. E nós fazemos muitas coisas diferentes com cogumelos. I don't know if you have storks in Brazil, do you? Storks here? Não sei se vocês têm esse tipo de ave aqui, tipo garça, né? In some countries that I visited, children read different stories about storks bringing babies. Cegonha. Não sei se vocês têm aqui, mas no meu país existem muitas histórias de crianças sendo trazidas em pelas cegonhas. If you were to drive through Poland, you will see a lot of sites like this. E se você dirigir através da Polônia, vocês vão ver vários lugares como esse. So, I hope when you are planning your next vacation, Então eu espero que quando vocês estiverem planejando sua próxima férias, you will consider Poland. vocês considerem o país da Polônia. I actually come from very small village from Poland, Eu, na verdade, venho de vilas muito pequenas na Polônia, just about 100 people. cerca de 100 pessoas. And when I look at my life, I always think of this verse. E quando eu olho para a minha vida, eu sempre me lembro desse verso. This verse says, "Who am I? Esse verso diz: quem sou eu? And what is my house? E o que está em meu coração? That you have brought me this far." Para que me tenha trazido até aqui. Because I believe that God took me from very tiny, insignificant place, Porque eu acredito que Deus me tirou de um lugar muito pequeno e insignificante and put me in a place where I can teach and influence people, especially young people. E me colocou num lugar onde eu poderia influenciar e ensinar pessoas. And if He can do this to me, just imagine what He can do to you. We just have to yield and let Him lead us in our E lives. se Ele pode fazer isso comigo, imagina o que podem fazer com cada um de vocês se nós rendemos toda a nossa vida para Ele. This is an introduction again about me. Maybe throughout the week I will tell you just a little bit more. Essa é apenas uma introdução ao meu respeito, uma apresentação. Talvez durante a semana eu diga alguma coisa a mais. This afternoon I would like to talk about cardiovascular disease prevention. Essa tarde eu gostaria de falar a respeito de prevenção de doenças cardiovasculares. This is a little bit of a problem because I usually have at least 3 lectures about cardiovascular disease prevention. Isso é meio que um problema para mim, porque eu geralmente, para falar sobre essa questão, eu tenho 3 palestras. But I only have 1 lecture about cardiovascular disease prevention for this particular series. Mas para essa série em particular, eu apenas tenho uma série para falar a respeito de prevenção de doenças cardiovasculares. So if you would like to learn some more, you may have to invite me again. Então, se vocês Come quiserem back. aprender algo mais, vocês vão ter que me convidar de novo. But one reason why I would like to talk about cardiovascular disease prevention Mas uma razão pela qual eu gostaria de falar sobre esse assunto is because cardiovascular disease, that includes heart disease, é porque doenças cardiovasculares, e isso inclui doenças do coração, is the leading cause of death. You can see here in the United States. é a maior causa de morte nos Estados Unidos, como vocês podem ver. If you look at the third cause of death, Se vocês veem aqui na terceira parte, na terceira causa, it is stroke. That's also a cardiovascular disease. também It's a stroke, which is another type of cardiovascular disease. é stroke, não sei exatamente, AVC, que seria o AVE, que é um outro tipo de doença cardiovascular. And even though it used to be that some developing countries like Brazil, for example,
E apesar de costuma ser em países que estão em desenvolvimento, como no Brasil, suffered more from what we call infectious diseases, essas pessoas sofrem mais de doenças infecciosas, such as, for example, tuberculosis or malaria. como tuberculose, malária. This is no longer the case. Não é mais esse o tema de hoje em dia. If you look at, if you look at the most frequent causes of death in Brazil today, Se vocês olham para a maior parte de causas de mortes no Brasil hoje, what do we find is the first? qual encontramos como sendo o primeiro? Cardiovascular diseases, right? Doenças cardiovasculares, certo? In fact, we look further, this is cancer, the second leading cause of death in Brazil. Se vocês olham além, isso aí é câncer, que é a segunda maior causa de morte no Brasil. If you look further, you see diabetes. E ali mais tem diabetes. You know what all of these diseases have in common? Vocês sabem o que todas essas doenças têm em comum? They're all lifestyle related. Estão sempre relacionadas com o estilo de vida. And a diet is a big part of that lifestyle. E a dieta é uma grande parte do estilo de vida. Just to give you a few examples of cardiovascular diseases. Somente para dar alguns exemplos de doenças cardiovasculares. Angina, for example. Angina, por exemplo. Angina is when you have to walk a little bit faster, you feel pain in your chest. Angina é quando você tem que trabalhar um pouco mais rápido, você sente dor no tórax. It's a big warning sign that you may develop a heart attack. E esse é uma grande advertência que você está desenvolvendo uma doença cardíaca e vai ter um ataque cardíaco. Another example, coronary heart disease. Outro exemplo é doenças coronárias. This one also leads to a heart attack. Isso também leva a ataque cardíaco. And heart attack itself. E o próprio ataque cardíaco, que é um infarto. And some other ones, hypertension, for example. Outros também, hipertensão. Hypertension is the most prevalent disease worldwide. Hypertension, high blood pressure, is the most prevalent, the most common disease in the entire world. Hipertensão é a doença mais comum que existe no mundo inteiro. And hypertension leads to stroke. E hipertensão leva a AVE. Now, if we look at countries with the most cardiovascular diseases, E se vocês olham para os países que mais têm doenças cardiovasculares, we can see that both for men and for women, considerando ambos homens e mulheres, Brazil is among the leading countries. o Brasil está entre os países líderes nessa estatística. Not good. Não é bom. We don't want to be in these statistics. Nós não gostaríamos de estar nessa estatística. Interestingly, if you look at the data from US, Interessantemente, se vocês olharem para as informações dos Estados Unidos, if you are 4 years of your age or older, se você é de 40 anos de idade ou mais velho, and if you are a male, e se é um homem, every other male will develop heart attack. cada homem desenvolveria a doença cardíaca, ataque cardíaco. And if you are a female, every third female will develop a heart attack. Every third, yes. E um terço das mulheres iriam desenvolver doenças cardíacas. So this is very, very common, very prevalent. Então isso é muito prevalecente, muito comum. Now, if you look at coronary heart disease, então se vocês olham para a doença coronariana, you will see that Brazilians actually have less coronary heart disease than US. Vocês vão ver que o Brasil tem menos doenças coronárias do que nos Estados Unidos. And it is the same for men as it is for women. Brazil is over here for women and US over here. E da mesma forma para mulheres e homens, o Brasil está embaixo e os Estados Unidos lá em cima. But when you look at stroke, mas quando você olha para a questão do AVE, you will see that Brazil leads the entire world for both men and women. Vocês perceberão que o Brasil lidera o mundo inteiro, tanto para homem como para mulher. Now, when I was preparing these presentations, e quando eu estava preparando essas apresentações, I reviewed a number of different scientific manuscripts about Brazil. Eu revisei um número de diferentes estudos científicos com relação ao Brasil.
but I did not find anywhere what would be the cause of why stroke is so prevalent in Brazil. Mas eu não encontrei em lugar algum por que os AVS são tão comuns no Brasil. So I'm hoping perhaps some of you will know some of the reasons why stroke or the statistics for stroke are so high. Então eu espero que alguns de vocês saibam me dizer por que as estatísticas de AVS aqui no Brasil são tão altas. I have a very interesting quotation here from a journal called Heart. E eu tenho uma citação muito interessante do jornal chamado Heart, Coração. And this quotation has to do with mortality in Latin America. E essa citação está relacionada com mortalidade na América Latina. And it has to do with different contributing factors to cardiovascular diseases. Está relacionado com vários fatores que contribuem para doenças cardiovasculares. Please read. O aumento da mortalidade em alguns países da América Latina é provavelmente o resultado de mudanças desfavoráveis em dieta, nutrição, incluindo maior índice de obesidade, atividade física e fumo. What factors are listed here? Que fatores estão sendo listados aqui? Diet, nutrition, nutrição, physical activity, atividade física and the use or non-use of tobacco, right? E o uso ou não uso de tabaco. Now, I'm assuming you know just a little bit about the Adventist health message. I'm assuming that everybody is familiar somewhat with the Adventist health message. E eu aqui presumo que todos vocês devem estar familiarizados com a mensagem adventista de saúde. Is that correct? Está correto? Did you notice that all of these factors have to do with what we were told many years ago? Vocês reconhecem que todos esses fatores estão relacionados com o que nos foi dito há muitos anos atrás? Let's read further. Vamos ler um pouco mais. No decorrer das últimas décadas, em vários lugares da América Latina, uma grande porção da população rural migrou para as áreas urbanas. Okay, and here we have here we see what is happening. We are looking here at the different prevalence of cardiovascular diseases. E nós aqui vemos o que está acontecendo. Aqui nós vemos a prevalecência de doenças cardiovasculares nessa escala. And we can see, if I am not mistaken, this is Rio, right? E se eu não me engano, esse aqui é o Rio de Janeiro, certo? Correct? And somewhere here is São Paulo, right? São Paulo, No? Paraná. Okay, so I'm wrong. Okay. But the idea is that in more urban places, in big cities, Então a ideia é que em lugares mais urbanos, em grandes cidades, people adopt Western type of lifestyle. as pessoas adotam o estilo de vida ocidental. And as a result, they suffer more with cardiovascular diseases. E como resultado, eles sofrem mais com doenças cardiovasculares. Now, when I say cardiovascular disease, E quando eu digo doença cardiovascular, I want to explain to you somewhat what I mean. eu quero explicar para vocês algo do que eu quero dizer. When we were born, Quando nós nascemos, we are born with perfectly clear arteries. nós nascemos com perfeitas, Perfectly clear. nós nascemos com artérias perfeitamente limpas. If you look at this picture right here, Se você olha para essa foto bem aqui, you can see that this is the internal wall of the artery. vocês podem ver que essa é a parede interna da artéria. And you can see that there are no plaques here. Nothing is deposited here. E vocês podem ver que não existe nenhuma placa, nada depositado nessa parede. The blood can go through this without any problems. O sangue pode passar por isso sem nenhum problema. But then as we age, Mas quando estamos mais velhos, quando envelhecemos, do you see that this artery has a lot of red places? vocês podem ver que essa artéria tem várias partes vermelhas. These are deposits of cholesterol and other substances. E isso é depósito de colesterol e outras substâncias. And this artery represents an artery of someone who is about 40 years old or so and lives in US. E essa artéria representa a artéria de uma pessoa de cerca de 40 anos de idade que vive nos Estados Unidos. You have so many deposits in these arteries Nós temos tantos depósitos nessa artéria that some of these branches, these small arteries that branch off, are basically plugged and the blood cannot really go through that. que
são tantas que essas artérias que saem decorrentes das artérias maiores, as mais finas, elas são completamente bloqueadas e o sangue não pode passar por elas. We call it a blockage in the artery. Nós chamamos de um bloqueio na artéria ou uma obstrução. And if this blockage takes place in the heart, E se essa obstrução ocorre no coração, you develop a heart attack. você desenvolve então um quadro de ataque cardíaco. If it takes place in the brain, Se ocorre no cérebro, you have a stroke. você tem um AVE ou AVC. What about prevention of cardiovascular diseases? E quanto à prevenção dessas doenças cardiovasculares? I want to point out where this quotation that we will read in a second come from. Eu vou dizer de onde vem essa citação que vamos ler logo em seguida. It comes from the American Heart and the American Stroke Associations. Vem da Associação do Coração Americano e também Associação de AVE Americana. These are very prestigious organizations that deal with cardiovascular diseases. Essas são duas organizações muito prestigiadas que lidam com a questão de doenças cardiovasculares. And here what this quotation says, please read. De acordo com um estudo de caso-controle de 52 países, Interheart, 9 fatores de risco facilmente medidos e potencialmente modificáveis contam para mais de 90% do risco inicial de infarto agudo do miocárdio. O efeito desses fatores de risco é consistente em homens e mulheres, através de diferentes regiões geográficas e por grupo étnico, tornando o estudo aplicável em todo o mundo. This quotation says about how many risk factors? Essa citação diz de quantos fatores? How many risk factors? Quantos? 9. 9. 9? 9. 9, right? 9 risk factors. 9. Okay. What is so interesting about these risk factors? They are what? O que é tão interessante com relação a esses fatores? Eles são o quê? Modifiable. Modifiable. Modificáveis. What does modifiable mean? O que significa modificável? Can be changed. Exactly, that they can be changed, right? Exatamente, eles podem ser do mudados. about them. É algo que nós podemos fazer algo para lidar com isso. And these 9 modifiable risk factors account for how much of the risk of developing heart attack? E esses 9 fatores que são modificáveis contam por quantos porcentos do risco? 90%. It doesn't say 90%. Não diz 90%. That's right. It says mais. Diz mais de, right? More than mais de 90%, 90%. right? Now here's why this is so important. Aqui See, está porque isso é tão importante. at least in America, if you live in America, you get this impression that every disease is blamed on the genes. Se você vive na América, por exemplo, cada doença você tem a impressão de que está ligada com seus genes. You have diabetes is in your genes. You have cancer is in your genes. You have your heart attack is in your genes. Se você tem diabetes, é por causa dos seus genes. Se você tem câncer, é por causa dos seus genes. Se você tem ataque cardíaco, é por causa dos seus genes. Can you change your genes? Você pode mudar os seus genes? We cannot modify the genes, right? Nós não podemos modificar os genes, certo? Genes belong to a non-modifiable factors. Os genes pertencem a uma área de fatores não modificáveis. Other non-modifiable factors include age. Outros fatores não modificáveis incluem a idade. I would like to be a little bit younger, but I cannot do anything about it. Eu gostaria de ser um pouco mais jovem, mas eu não posso fazer nada quanto a isso. Another factor would be gender, female versus male. Outra coisa seria o gênero, se eu sou homem ou se eu sou mulher. Some people think that they can do something about it, but in reality you can't. Algumas pessoas acham que pode fazer algo para contornar isso, mas na verdade não podem. All of these non-modifiable risk factors, gender, age, genes, account for less than 10% of your risk for developing heart attack. Todos esses fatores não modificáveis, genes, idade e gênero, somam somente menos de 10% dos fatores de risco para uma doença cardíaca, um ataque cardíaco. And please note that this is based on studies in many different countries. It includes Brazil. E notem que isso está baseado em estudos feitos em diferentes países, incluindo o Brasil.
I hope you are curious by now what 9 risk factors we are talking about here. Eu espero que vocês estejam curiosos neste momento de que 9 fatores são esses que estamos falando nesse momento. Well, we have them listed right here. Nós temos essa lista aqui. Please read. Tabagismo, níveis anormais de lipídios no sangue, hipertensão, diabetes, obesidade abdominal, baixo consumo de frutas e vegetais por dia, falta de atividade física, consumo excessivo de álcool, índice psicossocial. The ones that I underlined, Esses que estão sublinhados they have to do with our diet. estão relacionados com nossa dieta. But all of them have to do with our lifestyle. Mas todos eles estão relacionados com o nosso estilo de vida. All of them without any exceptions. Todos eles, sem nenhuma exceção. If you look at the first two, Se vocês olham para o primeiro, these two account for about 70% of a risk for a heart attack, for developing a heart attack. tabagismo é responsável por 70% do desenvolvimento de ataques cardíacos. The last one, the psychosocial index, O último índice psicossocial it means stress, how much stress you have in your life. significa estresse. Quanto estresse você tem na sua vida? I don't know, but it seems to me that from the very time I came to Brazil, that Brazilians don't have any stress. Eu não sei, mas me parece desde o primeiro momento que eu pus o pé no Brasil que os brasileiros não têm estresse. You all look very happy and content. Vocês são sempre muito felizes e contentes. But just in case you have some stress in your life, Mas no caso de vocês terem algum estresse na vida, I want to tell you really briefly about this woman that I met once. eu gostaria de falar para vocês bem rapidamente dessa mulher que um dia eu encontrei. She told me that she woke up one day, Ela disse que um dia ela acordou, looked in the mirror, se olhou no espelho. and she only had 2 hairs left on her head. She only had 2 hairs. Ela só tinha mais 2 fios de cabelo na sua cabeça. Well, instead of being depressed and stressed, you know what she did? Em vez de estar deprimida ou estressada, sabe o que ela fez? She just parted the 2 hairs down the middle right here and had a ponytail. Ela partiu os 2 fios no meio e colocou um para cada lado. Well, the next day she woke up, she only found 1 hair left. E no outro dia ela acordou e só encontrou um fio de cabelo. Well, this way she said, well, I'm just going to have 1 ponytail right there. Sorry. She just would have just 1 ponytail this way. Então ela teve que fazer um rabo de cavalo. Now, are you curious what happened the next day? E vocês sabem o que aconteceu no outro dia? The next day she woke up, looked in the mirror, and there was not a single hair left on her head. E no outro dia ela se despertou, olhou no espelho e não havia nenhum fio de cabelo na sua cabeça. How would you like this to be your experience? Como essa seria a sua experiência? Como seria se fosse a sua experiência? Guess what she did? She looked in the mirror and she said, great, I don't have to fix my hair today. Ela simplesmente olhou no espelho e disse: que ótimo, agora eu não vou precisar ter que me pentear mais. You know, the Bible says that merry heart does as good as medicine. Remember that text? Você se lembra de Provérbios que diz que o coração alegre é como um bom remédio? We do have the realities, we do have stress in our lives, but I don't know about you, in my life, if I just kneel down and commit the stress to God, He takes care of it. Nós temos problemas em nossas vidas, nós temos lutas, mas eu não sei quanto a vocês, mas na minha vida, quando eu me ajoelho e coloco esse problema nas mãos de Deus, está resolvido. This is a quotation from a very recent publication from 2009. Essa é uma citação de uma publicação recente de 2009. And it has to do with coronary heart disease in Brazil. Está relacionado com doenças coronárias no Brasil. And please note, from this quotation we find that exactly the same factors contribute to this disease in Brazil than in other countries. E notem que os fatores que vamos encontrar aqui, que estão relacionados com o Brasil, estão também em todos os outros países. We have smoking, diabetes, hypertension, obesity, and dyslipidemia and sedentary lifestyle listed here. E nós temos tabagismo, diabetes, hipertensão, obesidade abdominal, dislipidemia e sedentarismo listados aqui. I mentioned earlier that stroke and hypertension are very prevalent in Brazil. Eu disse anteriormente que a AVS e hipertensão são muito preeminentes aqui no Brasil. So I want to share with you what are the guidelines
to prevent hypertension from occurring. Então eu gostaria de compartilhar com vocês quais são os parâmetros para prevenir desenvolver esse tipo de doença. These come from the US National High Blood Pressure Education Program. Isso vem do Programa de Educação Nacional de Hipertensão dos Estados Unidos. As we read these recommendations, again, please notice they all have to do with lifestyle. E ao lermos essas recomendações, vamos notar que todas estão relacionadas com o estilo de vida. And all of these we can derive from the Adventist Health Message. E todas essas nós podemos derivar ali da mensagem adventista de saúde. Let's briefly read these. Vamos ler rapidamente. Exercer uma atividade física moderada, manter o peso corporal normal, limitar o consumo de álcool, reduzir a ingestão de sódio, manter uma ingestão adequada de potássio e consumir uma dieta rica em frutas, vegetais e produtos lácteos, com baixo teor de gordura e reduzida em gordura saturada e total. Of course, as Adventists, we know that no alcohol consumption would be best. Mas é claro que nós sabemos que como adventistas que nenhum consumo de álcool ia ser melhor. But this recommendation is issued by a secular organization. Mas essa recomendação é colocada por uma organização secular. Now, if we look at recommendations for people who already developed hypertension, se nós olharmos para as recomendações de pessoas que já desenvolveram hipertensão, we will see that they are exactly the same as those for hypertension prevention. Nós veremos que são exatamente as mesmas que aqueles para prevenção de hipertensão. They have to do with obesity, tem a ver com obesidade, eating adequate amount of fruits and vegetables, comer um montante adequado de frutas e vegetais, being physically active, ser ativo fisicamente, limiting or reducing or having no intake of alcohol, não consumir ou diminuir o consumo de álcool, and limiting intake of sodium. E diminuir a ingestão de sódio. Just to give you one example, again, I don't know this about Brazil. Só para dar um exemplo, eu não sei com relação ao Brasil. But in America, for example, people eat about 3 times as much sodium or salt than the recommendation. Mas nos Estados Unidos as pessoas comem muito mais, 3 vezes mais da porção recomendada de sódio ou melhor, comem 3 vezes mais do que o recomendado de sódio, ou seja, sal. The next data that I would like to share with you a próxima informação que eu gostaria de compartilhar com vocês comes from my country of origin. Vem da minha própria, do meu próprio país, na Polônia. Let's read this quotation. Vamos ler essa citação. Avanços significativos na expectativa média de vida são devidos a uma ampla ênfase no estilo de vida saudável. If you look at life expectancy for men and for women, se vocês olham para a expectativa de vida do homem e da mulher, over time from 1950s until 2005, ao longo do tempo desde 1950 até 2005, you will see that it was on the rise first. Vocês vão ver que estava sob um processo de crescimento. And then for females, it somewhat leveled off here. It somewhat was steady. E passou algum tempo estagnado para as mulheres. For men, it decreased somewhat. E para homens decresceu algo. And from about 1990, we can see that for both men and women, it increased rapidly. E então, a partir de 1990, para ambos, mulheres e homens, essa estatística cresceu, a expectativa de vida aumentou. And why this took place? E por que isso aconteceu? This quotation says that it was because of a healthy lifestyle. Essa citação diz que é por causa de um estilo de vida saudável. If you look at the specific diseases we are talking about this afternoon, cardiovascular disease. Se vocês olharem para as doenças específicas, como nós estamos falando hoje à tarde sobre as doenças cardiovasculares, we can see that from 1970 until 1990, nós podemos ver que de 1970 até 1990, more and more people were dying of cardiovascular disease. Mais e mais pessoas estavam morrendo de doenças cardiovasculares. And then from 1990 we see a drop. E a partir de 1990 nós vemos uma queda. Now, why was this drop? Mas por que essa queda? Well, this graph answers this question.
Esse gráfico responde essa pergunta. We have here the mortality from cardiovascular disease or atherosclerosis. Nós temos aqui a mortalidade de doenças cardiovasculares ou arteriosclerose. And you will see again that over time until 1990 the mortality is increasing. E nós vemos aqui que até 1990 a mortalidade está crescendo. And then all of a sudden drop. E que de repente ela cai. And then what we have here in this color, what is it? Brown, light brown color? E nós temos aqui yellow, essa cor meio amarelada. Yeah, we can see this is representing the intake of butter. Isso representa a ingestão de manteiga. We can see that from 1990 the intake of butter dropped. Nós podemos ver que a partir da década de 90 o consumo de manteiga diminuiu, caiu. In the same time, the green color here Ao mesmo tempo, essa cor verde aqui represents fats and oils from plant sources. representam gorduras e óleos de fontes vegetais. And again we see that from 1990 it increased. E nós vemos também que a partir de 1990 aumentou. And this drop in butter E essa queda na manteiga and higher intake of vegetable oils e aumento no consumo de óleos vegetais largely was responsible for this drop in cardiovascular disease. foi amplamente responsável da queda dessas doenças cardiovasculares. We see similar thing on another study from Nurses' Health Study, or known as Nurses' Health Study. Nós encontramos estudos similares no que é conhecido de estudos de enfermeiros. That's the name of the study, Nurses' Health Esse Study. é o próprio nome do estudo, Nurses Health. It is a very large study with over 80,000 different females. Aí esse é um estudo muito amplo com mais de 80 mil mulheres. And I don't want to go into all the details that we see on the slide, Eu but não- the meaning is the lower amount of saturated fat, which is butter, for example, Eu não vou em todos os detalhes a respeito desse estudo, mas o que significa é que the lower amount of saturated fat intake o menor consumo dessas coisas lácteas, laticínios, and the higher intake of vegetable oils, such as olive oil, sunflower seeds oil, other oils from vegetables. e o aumento da ingestão de óleos vegetais, como de oliva e outros óleos, The lower the risk for cardiovascular disease. menor o risco para doenças cardiovasculares. Sometimes, among some Adventists, some people have this idea that we should be eating very low-fat diet. A maioria dos adventistas tem essa ideia de que nós deveríamos estar comendo bem menos, uma dieta muito menor em gordura. But God did not create all fat the same. Mas Deus não criou todas as gorduras da mesma forma. There are some fats that are detrimental, Existem algumas gorduras que são não saudáveis, these are mainly fats that are found in animal products and meats. principalmente encontrados em produtos animais, carnes. And then there are fats that are actually beneficial. E existem gorduras que são benéficas. Fats that we find in nuts, for example, olives, for example, seeds. Gorduras que encontramos, por exemplo, em nozes, sementes, óleo. Again, there is a lot of information on this slide, but the meaning here is very simple. Aqui também há muita informação, mas a parte chave é muito simples. And that is, if you increase intake of either monounsaturated or polyunsaturated fats, E significa que se você aumenta o consumo de gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, meaning if you start eating nuts and seeds and olive oil, significando que você começa a comer mais nozes, sementes e azeite de oliva, and in the same time you reduce intake of butter and meats and other animal products, e ao mesmo tempo você diminui a ingestão de gorduras animais como manteiga, leite e outros laticínios, you will reduce the risk for cardiovascular disease further. You will reduce the risk for cardiovascular disease você vai reduzir o risco para doenças cardiovasculares more so than if you were on a low-fat diet. mais do que se você comesse uma dieta pobre em gorduras.
Before I go any further, Antes de ir além, I consider so far what we discussed an introduction. nós consideramos até aqui o que consideramos uma introdução. I would like everybody to stand up for a second Eu gostaria que todo mundo se levantasse por alguns segundos and do some stretching para fazer algum Sitting tipo de alongamento. all morning long, and then, I don't know, 40 minutes or so already here. Come on, let's just stretch. Vamos alongar Oh, in this way. And turn this one way e virar desse lado aqui and another. e por outro lado. And then turn to your neighbor E vai para o seu vizinho and do some massage. e faça alguma massagem, Just like that. mais ou menos assim. A free massage. Uma massagem grátis, Okay? Now turn the other way ok? and have your neighbor do the same to you. Agora faça com o seu vizinho. How does it feel? Como vocês se sentem? Okay. Excellent. Ok. Excelente. Okay, for the rest of the time, Ok, durante o restante do tempo, I would like to show you some studies eu gostaria de mostrar-lhes alguns estudos that assessed the impact of specific foods in terms of the risk for cardiovascular disease. que mostram o impacto de certos alimentos com relação à doença cardiovascular. So we will look at the impact of fruits and vegetables and nuts and meats on the risk for cardiovascular disease. Então nós vamos ver o impacto de frutas, vegetais, nozes e carnes e como elas impactam nas doenças cardiovasculares. Before we do that, though, I like for us to read this passage from the Spirit of Prophecy. Mas antes de fazermos isso, eu gostaria de ler essa passagem do Espírito de Profecia. A fim de saber quais são os melhores alimentos, cumpre-nos estudar o plano original de Deus para o regime do ser humano. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem um regime dietético escolhido por nosso Criador. Estes alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. What is the diet that God ordained for us? Qual é a According dieta to que this Deus passage? ordenou para nós, de acordo com essa passagem? Grains. I think I understood that part. Eu Very acho que good. entendi bem essa parte. Okay, so now I would like us to look at different studies that assess the impact of these particular foods, like grains, for example, on the risk for cardiovascular disease. Então eu gostaria de agora mostrar um estudo sobre esse tipo de comidas e o impacto que elas têm sobre doenças cardiovasculares. Here is a specific study known as Iowa Women's Health Study. Esse é um estudo específico conhecido como Estudo de Saúde das Mulheres de Iowa. This study included more than 35,000 women from the state of Iowa in US. Esse estudo envolve mais de 34 mil mulheres no estado de Iowa, nos Estados Unidos. And they looked at what impact does eating whole grains E eles olharam para qual era o impacto na saúde delas ao comerem grãos integrais, on a specific type of heart disease. quanto a uma específica doença cardíaca. What type of grains did I say? Que tipo de grãos eu disse? Okay, the whole grains. Grãos integrais. So here's what these researchers did. Então, olha o que essa pesquisa fez. They look at all grains intake. Eles olharam para toda a ingestão de grãos, That's represented by the red color on the graphs here. representados pela cor vermelha no gráfico. And they also look at specifically just cereal, like granola. E eles olharam também para cereais específicos como granola. And that's in green, you see here. E essa é a parte verde que nós vemos ali. They divided these women, 34,000 or so of them, Eles dividiram essas mulheres, essas 34 mil, into 4 different groups. em 4 grupos diferentes.
The first group consumed between 0 to 3.5 serving of whole grains per week. O primeiro grupo comia de 0 a 3,5 porções de grãos integrais por semana. The second, 4 to 7 servings per week. E o segundo grupo, 4 a 7 porções por semana. You can see here the third one 7.5 to 10 and the last one 10.5 to 18. E no terceiro, 7,5 a 10 e no último, 10,5 a 18. So people included in this group Então as pessoas incluídas nesse grupo consume the most of whole grains and people from this group the least of whole grains. Então, desse grupo da minha direita consome mais grãos integrais e o da minha esquerda consome menos grãos integrais. Now I want to teach you a very important principle of interpreting research. Então, agora eu vou ensinar para vocês um princípio importante de interpretação de pesquisas. In research, a letter or rather a number 1 always represents a reference point. O número 1 nessas pesquisas sempre representa um ponto de referência. And then other numbers represent how the risk is in comparison to that one reference point. E os outros números representam como os outros elementos se relacionam com relação ao ponto de referência que foi dado. If the numbers here decrease, in other words, if they are less than 1, então, se esses números aqui são menores que 1, that means you have reduced the risk for that particular disease in comparison to this reference. Significa que você diminuiu o risco em comparação àquela referência. If the number is more than 1, say 2.5, se o número é maior do que 1, por exemplo, 2.5, that would mean that you have an increased risk. Isso significa que você tem um risco aumentado. So a number 2 would be 100% higher risk. Então, um número 2, por exemplo, seria que você tem 100% de risco a mais. A number 0.5 would mean 50% lower risk. E 0,5 significa que você teria 50% menos de chance. Do you all understand? Vocês entenderam? Excellent. Excelente. So what do we see here? We see very clearly that the higher the intake of whole grains, does the risk for cardiovascular disease increases or decreases? Então, o que nós vemos aqui? Quanto maior o consumo de cereais integrais, grãos integrais, qual é o que vemos aqui? É um aumento ou uma diminuição do risco? Diminuição. Less. It decreases, right? It decreases very Diminui. good. In fact, you see that in comparison again to this group, people in this group, when you look at the total intake, had 55% lower chances of developing heart attack. Então, quando nós vemos o quarto grupo, em comparação com o ponto de referência, essas pessoas que fazem o consumo mais alto têm 55% de chances a menos de desenvolver ataque cardíaco. I want to point out that these people at the most consumed only 18 servings of whole grains per week. Eu gostaria de considerar esse grupo de pessoas que consomem cerca de 18 porções por semana. The recommendation is that at the minimum we should be consuming 3 servings. A recomendação diz que nós deveríamos estar consumindo pelo menos 3 porções. I said it wrong, I'm sorry. This 18 serving means that per day they only consume 2.5 servings. Ok, esse 18 significa que por dia eles consomem 2,5, duas porções e meia. But the recommendation per day is that at least 3 servings we should be consuming. Mas a recomendação é que nós deveríamos estar consumindo 3 porções por dia. So if we meet that minimum recommendation of at least 3 servings, então se nós alcançamos essa recomendação mínima de pelo menos 3 porções, this number will be even lower. Esse número será ainda menor. Now, if you look at the next study, mas se olharmos ao próximo estudo, this study is known as a Nurses' Health Study. Esse estudo é conhecido como estudo Nurses' Health. And here we have again 4 groups of people. E nós temos aqui 4 grupos de pessoas. Based on intake of whole grains. Baseado no consumo de grãos integrais. Per day. Por dia. We see that this group practically did not have any whole grains. E nós vemos que nesse grupo eles não têm praticamente nada de grãos integrais. And this group
met the minimum recommendation. E nesse grupo eles alcançam a recomendação mínima diária. And this group had about 51% lower risk for developing heart attack or heart disease in comparison to this group. E vemos que nesse grupo há 51% menos chance de desenvolver ataque cardíaco em comparação com o primeiro grupo. So whole grains would be important in cardiovascular disease prevention. Então, grãos integrais seriam importantes para a prevenção de doenças cardiovasculares. By the way, do you know what I mean when I say whole grains? Vocês sabem o que eu quero dizer quando menciono grãos integrais ou cereais integrais? See, all grains, whether you take corn or wheat or whatever grain you take, Todos os cereais que você pega, não importa se seja milho ou trigo, qualquer um, are composed of 3 layers: são compostos de 3 camadas: fiber, fibra, germ, o germe e endosperm. e o endosperma. When you refine grains, you only have the endosperm left. Quando você refina o grão, só sobrou o endosperma. In whole grains, you have everything. No grão integral você tem tudo. But most people, unfortunately, at least in America, eat refined grains. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, principalmente na América, só comem grãos refinados. Most fiber in the grain is in the fiber, in the outer layer. A maior parte das fibras nesses grãos estão na parte exterior, na camada exterior. Most nutrients, such as vitamins and minerals, are in the germ. A maioria dos nutrientes, como vitaminas e minerais, estão no germe. But again, when we make refined grains, we get rid of these. Mas quando nós refinamos os grãos, nós nos livramos dessas coisas. And guess what we do with them? We feed animals with them. E adivinha o que é feito com isso? Nós alimentamos os animais. We give them to pigs. Nós damos aos porcos. How stupid. Quão estúpida é essa ideia. Well, let's look at fruits and vegetables. Vamos olhar agora para frutas e vegetais. And what impact they have on developing coronary heart disease. E qual o impacto deles no desenvolvimento de doenças coronárias? We have again here a group of people divided divided by intake of fruits and vegetables in servings per day. Então nós temos aqui grupos de pessoas divididos pelo consumo de frutas e vegetais por dia. This dot right here represents the reference. Esse ponto bem ali representa a referência. And people in this group consumed less than 3 servings of fruits and vegetables per day. E esse ponto de referência são pessoas que consomem apenas 3 porções de frutas e vegetais por dia. And people in this group E as consumed pessoas 8 or more servings per day. As pessoas deste grupo consomem de 8 a mais porções por dia. If you look at this dot, E se vocês olharem para esse you'll see ponto, that the number would be somewhere here. Vocês verão que o número estará mais ou menos ali. Say 0.75. O que quer dizer 0,76. That means 25% lower risk for developing this particular disease. O que significa 25% aproximadamente menos de chances de desenvolver esse tipo de doenças. In comparison to people who consumed less than 3 servings. Em comparação a pessoas que consomem menos de 3 porções. Here's another study. This particular study is based on the representative sample of the U.S. population. Esse estudo que vamos mostrar agora representa a população média da American population. Da população americana. And this is a comparison of people with intake of 3 servings per day. Isso é uma comparação de pessoas que comem 3 vezes por dia, 3% por dia, versus less than 1 time per day, or 1 serving per day. Porções versus pessoas com 1 porção apenas por dia. So people who consumed high amount, 3 or more. Então pessoas que consomem têm um alto consumo, 3 ou mais, had about 42% lower risk for developing stroke, or dying of stroke. Tem 42% menos de risco de desenvolver AVE. And the same for other cardiovascular diseases. E o mesmo para doenças cardiovasculares.
The next slide shows the impact of consuming nuts on the risk for cardiovascular disease. O próximo slide mostra o impacto de pessoas que consomem nozes ou outros tipos tipo castanhas nas doenças coronárias. And here the reference group E aqui está consumed nuts seldom. aqui o ponto de referência, o grupo de referência raramente consomem nozes. And then the other groups consumed more and more and more nuts Então os outros grupos consomem mais e mais e mais nozes, in terms of servings per week. em termos de porções diárias. And we see exactly the same pattern, don't we? E nós vemos o mesmo padrão, certo? The more nuts we consume, the lower the risk for developing heart disease or cardiovascular disease. Quanto mais nozes e castanhas nós consumimos, menor o risco de doenças cardiovasculares. Remember that passage we read? Ellen White said grains, fruits, vegetables, nuts, remember? Lembram da passagem que lemos? Ellen White disse grãos, frutas, nozes e vegetais. The next slide shows us the impact of eating soya products. Esse próximo slide mostra o impacto de comer soja, produtos de soja, On developing a heart attack in women. No desenvolvimento de On developing a heart attack in women. Doenças coronárias ou doenças cardiovasculares nas mulheres. And we have exactly the same pattern. The higher the intake, you see by these numbers, E nós vemos o mesmo padrão. Quanto maior é a ingestão, the lower the risk. menor o risco. In fact, people with the highest intake had 86% reduction in risk in comparison to people with the lowest intake. E, de fato, as pessoas com maior nível de consumo têm 86% menos risco de contrair essas doenças do que as pessoas referência. What about intake of meats E com relação ao consumo de carnes and the risk for coronary heart disease? e o risco de doenças coronárias, We see completely opposite pattern. nós vemos um padrão completamente oposto. Here we have the amount of meat consumed per day, Aqui nós temos o montante de carne consumida por dia, and these numbers represent the risk for developing a heart disease. e esses números acima representam o risco de desenvolver doenças cardiovasculares ou ataques cardíacos. Do these numbers or are these numbers lower than one or higher than one? Esses números são menores que os outros ou uns maiores que os outros? These are higher than one, right? Which means they são have maiores. higher risk for developing heart disease. Então nós temos aqui um risco mais alto de desenvolver ataques cardíacos. So if you compare these people with less than 2 servings, Então se vocês comparam essas pessoas com menos de 2 porções, in comparison to people with about half a serving per day, em comparação com pessoas que só têm meia porção por dia, what does processed meat mean? o que significa carne processada? Processed mean hamburger, Hambúrguer, sausages. salsichas. Basically, you take whole bunch of meats from different parts of animal or different animals and make something out of it. Basicamente você pega várias partes de vários animais, mistura e faz uma coisa só. And in this particular study, E nesse estudo em particular, or rather this is an evaluation of many different studies. ou melhor, isso é uma avaliação de muitos diferentes estudos. These names and dates that you see here represent a different study. Study 1, 2, 3, 4 and so on. Esses nomes e datas que vocês veem ali representam diferentes estudos. Estudo 1, 2, 3 e prossegue. And here we have the overall impact of all of these studies. E aqui nós temos a visão geral de o impacto desses estudos. And we see that all of these studies showed E nós vemos que todos esses estudos mostraram that people with the highest intake of processed meats que as pessoas com os maiores níveis de ingestão de carnes processadas, in comparison to people with the lowest intake of meats, processed meats, em comparação com as pessoas com níveis mais baixos de ingestão de carnes processadas, had 42% higher risk for developing heart disease. tinham 42% mais propensão de desenvolver ataques cardíacos. I skipped yet another slide and I want to show you this one because again, stroke is very prevalent in Brazil. Eu pulei
um slide anterior, mas eu gostaria de mostrar isso aqui porque a questão do AVE é muito mais proeminente no Brasil. This evaluation shows that people with the highest intake of meats had, in comparison to those with the lowest, had 24% higher risk for developing stroke. Esse estudo mostra, essa avaliação mostra que pessoas com alto consumo de carne têm 24% mais chance de desenvolver AVS. So, in terms of cardiovascular disease prevention, em termos de prevenção de doenças cardiovasculares, whether that's stroke or heart disease, seja AVE ou doenças cardíacas, intake of meat is not a good idea. A ingestão de carne não é uma boa ideia. Now, I want to also share with you something about what we call trans fatty acids. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é com relação ao que chamamos de gorduras trans. How many of you have heard this term before, trans fatty acids? Quantos de vocês já ouviram falar desse tipo de coisa? Okay. How many of you know what trans fatty acids are? Quantos de vocês já sabem o que é uma gordura trans? Okay, some of you. Let me briefly explain, okay? Deixe-me então explicar rapidamente. Trans fatty acids are artificial fats. Gorduras trans são gorduras artificiais. They are derived from fats found in nature. São derivados de gorduras encontradas na natureza. We can take olive oil, for example. Nós podemos pegar, por exemplo, o óleo de oliva, azeite de oliva, or canola oil, or sunflower seed oil, or any other vegetable oil. Ou óleo de girassol, ou óleo de canola, ou qualquer óleo vegetal. We can heat it to a high temperature. Nós podemos esquentá-lo ou fervê-lo a uma alta temperatura. Add some pressure. Sob alguma pressão. And add a catalyzer. Catalyzer is something that speeds up the reaction. E sob catalisação. And this will, in the presence of hydrogen atom. E isso na presença de átomos de hidrogênio. Cause these vegetable fats to change the chemical structure. Isso faz com que essas gorduras mudem sua estrutura molecular. And they will become saturated even though we began with unsaturated. E elas se tornam saturadas apesar de ter sido feitas de gorduras insaturadas. So in other words, they are artificially made saturated fats. Então essas são gorduras feitas artificialmente. And these trans fatty acids are actually worse when it comes to their impact on the risk for cardiovascular disease. E essas gorduras trans, elas são muito mais perigosas para o desenvolvimento de doenças cardíacas. They are more harmful than the saturated fat that are found in nature. Elas são piores do que as gorduras saturadas que são encontradas na natureza. Remember, there are the saturated fat made artificially saturated. Então lembre-se que tem gorduras saturadas que são feitas artificialmente. When you look at, again, these are many different studies here listed. Então nós podemos ver aqui muitos diferentes estudos listados. And these numbers show the impact on cardiovascular disease. E esses números mostraram os impactos que tem sobre doenças cardiovasculares. For people with the highest intake versus people with the lowest intake. Para pessoas de níveis altos de consumo, para pessoas em comparação a pessoas que consomem pouco. And basically all of these studies, with one exception, show that they are detrimental. Basicamente todos esses estudos, com exceção de um, mostraram que isso é prejudicial. Where do we find trans fatty acids? In what foods? Em que tipo de comidas nós encontramos gorduras trans? What food should we be avoiding? Que tipo de comida deveríamos estar evitando? If we don't want to develop a heart attack. Se nós não queremos desenvolver um ataque cardíaco. Due to trans fatty acid content. Devido ao conteúdo de gorduras trans. I don't know how it is in Brazil, but I'm going to show you. Eu não sei como é no Brasil, mas eu vou mostrar. Where do we find them in US? In what foods? Em que tipo de comidas nós encontramos nos Estados Unidos? You can see here that the baked goodies, we call them in English. Nós podemos ver que esses, como chamamos em inglês, os bens assados, such as cookies and cakes, como bolos e biscoitos, and crackers and pies and donuts, e bolachas e tortas e aqueles
rosquinhas and French fries and potato chips, e batatas fritas e batatas em chips, né? they contain the most of these trans fatty acids. Eles contêm a maior parte dessas gorduras trans. I don't know how it is in Brazil. I hope it is not the same as it is in US. Eu não sei como é no Brasil, espero que não seja o mesmo de como é nos Estados Unidos. But in US, I see so many loving parents, Mas nos Estados Unidos eu vejo tantos pais amáveis, even sometimes in the church, às vezes mesmo dentro da igreja, feeding their young children with these goodies. alimentando suas crianças com essas coisas. And they already place these young children at risk for developing cardiovascular disease E todos eles estão levando suas crianças a desenvolverem esses tipos de doenças, because of this content of trans fatty acids. por causa desse conteúdo de gorduras trans. Now, I consulted with a nutritionist here, Eu me consultei com uma nutricionista aqui, and she told me that just like in US, in Brazil, e ela me disse que assim como nos Estados Unidos, no Brasil, you have trans fatty acids listed on the food label. nós temos gorduras trans listadas nos ingredientes no fatores nutricionais. So when next time you want to buy a product, Então, da próxima vez que vocês quiserem comprar um produto, look at the label. olhem para a embalagem. And every time it says partially hydrogenated, Todo o tempo que disser parcialmente hidrogenado, don't buy it. não compre. I can guarantee that you can find an alternative without these trans fatty acids in them. E eu lhes digo que vocês podem encontrar uma alternativa sem essas gorduras trans. I want to summarize briefly what we talked about this afternoon. Então, eu gostaria de resumir brevemente o que vimos nesta tarde. This is what this all boils down to when it comes to cardiovascular disease prevention. This is the summary of what we talked about. Isso é o resumo do que falamos a respeito de doenças cardiovasculares. Avoid all these products that are packed in these nice packages. Evitem todos esses produtos que estão feitos nessas embalagens tão agradáveis. These are highly refined products São produtos altamente refinados, that are nutrient and fiber deprived, são privados de nutrientes e de fibras, contain sugar, trans fatty acids and other fats. contém gorduras trans e açúcar. They are highly atherogenic, means they cause cardiovascular disease. E eles são altamente heterogêneos, eles desenvolvem doenças cardíacas And other diseases that I don't have time to talk about. e outras doenças que não vou ter tempo de abordar. Avoid these as well. Evitem estes também. When I was driving from Rio airport, E quando eu estava ali indo do aeroporto do Rio, I already saw a McDonald's on eu one of the streets. vi logo o McDonald's ali do outro lado da rua. I lived in US for 11 years and Canada for 4 years prior to that. Eu vivi por 11 anos nos Estados Unidos e no Canadá 4 anos anteriormente a isso. And even though McDonald's in US and Canada is basically on every corner of the street, E apesar de McDonald's estar tanto no Canadá como nos Estados Unidos em cada esquina da cidade, I am very proud to say that I was in McDonald's one time during that period of eu time. estou muito feliz em dizer que eu só estive no McDonald's uma vez na minha vida. I was in LA, Los Angeles airport, Estava no aeroporto de Los Angeles and I was starving. e eu estava faminto. And I was glad to see that McDonald's in Los Angeles actually had a veggie burger. E eu estava feliz que eu vi no McDonald's de Los Angeles que eles tinham o hambúrguer vegetariano. So that was my first and only time in McDonald's. E essa foi a minha primeira e única vez no McDonald's. Father, avoid processed meats, Mas evitem essas carnes processadas and in the same time, e ao focus on what God assigned for us as the original diet. ao mesmo tempo se enfoquem naquilo que Deus nos deu como nossa dieta original. As we read from the Counsels on Diet and Foods from Mrs. White, grains, fruits, vegetables, and nuts constitute the diet that the Creator chose for us. Como nós lemos no Conselho sobre o Regime Alimentar, cereais, verduras, frutas e nozes constituem a dieta que o Senhor nos deu para
que vivêssemos. In addition, we talked about non-smoking, which I hope none of the Adventists have any problem with. E no mais, a questão de não fumar, que nós adventistas não temos esse problema. And then being physically active Ser ativos fisicamente and maintaining adequate or proper weight. e manter um peso adequado. Tomorrow I will be talking about cancer prevention, Amanhã eu estarei falando sobre prevenção de câncer. and I will explain to you a little bit further what I mean by maintaining proper weight. E eu vou explicar um pouco